galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Vamos aqui para uma revisão Enem, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui de física. Meu nome é Júlio, sou professor do Colégio Dromos aqui. Estamos aqui hoje para fazer essa revisão zona, esse revisaço Enem, sobre o que mais cai nessa prova, que ela é uma prova teórica, né? Ela é baseada muito em fenômenos, muito nas leis, né? Mas a gente vai fazer umas contas também, né? Aqui a gente vai estar mesclando aí a teoria e a prática, beleza? Então, vamos fazer aqui a prova do Enem 2018. Esse Enem 2018 a gente tem... vou fazer aqui a prova amarela, tá? Para quem quiser acompanhar aí as questões. Aqui eu vou estar projetando algumas questões também, a gente vai fazer aqui no ao vivo, tá? A gente vai rabiscar aqui e a gente vai com tudo, beleza? Bora começar? Vamos lá. Questão 98 aí da prova amarela, 2018. Vamos tratar de energia mecânica, né? Nesse primeiro bloco a gente vai fazer algumas questões de mecânica, algumas questões de ótica, tá? Para depois a gente fazer umas questões de ondulatório e eletromagnetismo, né, que é o que mais cai aí no Enem. Vamos começar a ler. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Ele dá imagens aí bonitinho, o cubo, o trilho, a mola. Vamos para a pergunta. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Vamos lá, nas alternativas ele fala em manter a mola, aumentar a deformação tantas vezes. Vamos ver qual é a relação entre a deformação da mola e a velocidade de lançamento, né? Como ele falou aqui que não tem atrito, a gente pode dizer que toda a energia armazenada na mola vai ser transformada em energia cinética, né, do movimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que a energia cinética da mola, ela é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então nesse ponto aqui, vou chamar de ponto 1, a gente vai ter a energia cinética propriamente, porque aí a gente deforma toda a mola, ok? Num ponto de maior compressão, que eu vou chamar de ponto 2, a gente pode dizer que só existe energia potencial elástica, né? Vamos lembrar, potencial elástica é kx² sobre 2. O que é o K mesmo, professor? K é constante da mola, né? Aqui a gente tem a constante da mola. Cada mola tem sua constante, né? Depende do material. E x é o quê? X é a deformação, que inclusive é o que ele está falando aqui nas alternativas. Então a gente vai ter que ou trocar a constante da mola ou a deformação para que a gente tenha uma certa velocidade. Se a gente vai dizer que a energia cinética no ponto 1, ela foi toda transformada da energia potencial, né? Então a energia potencial lá no ponto 2, que é aquele ponto inicial, tá? Então a gente vai substituir as duas, mv² sobre 2 igual a kx² sobre 2. Vocês estão vendo que a massa do cubo ela não importa, né? Então aqui essa massa a gente vai deixar ela como m. Primeiro, a gente precisa isolar a velocidade, né? Para que a gente tenha uma expressão apenas da velocidade. Então vamos fazer o seguinte, esse 2 vai cortar com esse 2, vou deixar a velocidade ao quadrado, vou passar a massa dividindo, vai ficar 4kx² sobre a massa. Se eu quero isolar a velocidade, vou pegar a velocidade e tirar a raiz dessa galera toda, kx² sobre m. Então a velocidade é x raiz k sobre m. Então o que a gente tem aqui nessa expressão que a gente obteve aqui no final? A gente tem uma relação direta entre a velocidade e a deformação, né? E existe a constante da mola está dentro da raiz. Então, se nosso objetivo é aumentar 4 vezes, então
nossa velocidade ela precisa ser aumentada 4 vezes, eu posso fazer várias coisas com o x e com a deformação, né? Eu posso pegar esse x e aumentar 4 vezes também e não mexer no resto. E aí eu vou ter uma possibilidade. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso não mexer no x, eu posso pegar esse k, multiplicar ele 16 vezes. Por que 16, professor? Se eu multiplicar ele 16 vezes, como ele está dentro da raiz, quanto é a raiz de 16? 4, né? Então, se eu multiplicar esse k 16 vezes, a velocidade vai ser multiplicada 4 vezes. Então, aí agora a gente vai analisar as alternativas para ver qual é a combinação de x ou de k que a gente pode modificar, né? Então vamos ver. Lá na letra A ele fala manter a mesma mola, ou seja, o mesmo k, e aumentar 2 vezes a sua deformação. Não, porque se aumentar 2 vezes só a deformação, a velocidade ela aumenta 2 vezes, né? Vou fazer o seguinte. Se esse x ele aumenta, se ele for multiplicado por 2, essa velocidade aqui vai ser multiplicada por 2 também, né? Então, nosso objetivo é manter a constante e multiplicar por 4, né? Então, vamos ver se tem alternativa assim. Na letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Aqui a gente achou a resposta, né? Letra B, aqui de Bohr, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Beleza? Tranquilo, né? Uma revisada aí de energia mecânica, é bom que a gente viu cinética, viu a potencial numa mesma questão, né? Ok? Vamos para a próxima. Vamos continuar aqui na mecânica, agora vamos pensar um pouco mais em hidrostática, né? Vamos ler a questão juntos e daí a gente faz nosso pensamento conjunto aqui sobre essas leis da hidrostática, tá? Então vamos lá, questão 103. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque, e aí ele dá várias alternativas aí envolvendo força, densidade, velocidade, peso e pressão, envolvendo aí essas grandezas da coluna líquida do suco, né? Mas vamos entender o que acontece fisicamente nesse primeiro momento, né? Vamos pensar como é que a gente suga a água do canudo, ou um suco, né, refrigerante, quando você vai lá no McDonald's, né? Aqui a gente tem um líquidozinho, e aí eu vou colocar um canudo aqui. O que acontece? Quando você... Vou colocar aqui um quadradinho, esse quadradinho aqui, ó, nossa boca. A gente faz... Aqui eu não sou bom de desenho mesmo, então eu vou dizer assim, ó, esse quadradinho aqui é a boca, beleza? Seguinte, quando a gente começa a sugar, né, esse canudo, é como se a gente colocasse uma bomba aqui sugando esse ar. Então, esse ar ele vai subir conforme um pouco de força que a gente coloca aqui nos nossos músculos, né? Mas a subida do líquido, né, esse líquidozinho que está aqui, ele vai subir no canudo, não por conta mais dessa bomba, mas por conta mais dessa pressão atmosférica que está sendo colocada aqui nesse líquido. Então é como se a pressão empurrasse o líquido para baixo e a gente conseguisse sugar com mais facilidade ele para cima, né? Então precisa haver uma diferença de pressão. Aqui eu vou chamar uma pressão da boca e existe essa pressão atmosférica. Então o líquido ele vai subir quando tem uma diferença de pressão aí entre a bomba, no caso a boca, né, e a pressão atmosférica, beleza? Então isso é o que acontece quando está um canudo só, né? Ou 2 canudos, os 2 no líquido, ou os 3, enfim. Agora vamos pensar se eu colocar um no líquido e outro fora, né? Então vou fazer um desenho aqui do lado, mesmo líquido, canudo dentro, canudo fora, e aí eu vou colocar aqui de novo, nossa boca. Beleza? O que acontece? Aqui
em todo momento aqui, em todo ponto por fora, a gente vai ter uma certa pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica ela vai permear até aqui dentro da boca. Quando a gente começar a sugar, aqui a gente vai ter uma diminuição da pressão. Aqui vai ter essa bombinha que vai tentar sugar o líquido, né? Ou tentar sugar o ar. Mas o que acontece? Na hora que ele tenta sugar, aqui em cima, essa pressão da boca... Deixa eu mudar aqui a cor só para a gente conseguir organizar. Foi? Foi. Essa pressão da boca, ela vai ser aproximadamente igual à pressão atmosférica, porque aqui a gente tem o ar, né? E o ar ele vai estar permeando aqui dentro da boca, apesar de que essa bomba, né? Ela vai sugar, vai diminuir um pouco a pressão, mas ela vai ser basicamente a pressão atmosférica. E aqui, de novo, a gente tem a pressão atmosférica empurrando esse líquido para baixo, tentando ajudar a pessoa a sugar. Só que vamos pensar, se aqui nesse ponto a gente tem pressão atmosférica e aqui, em qualquer ponto aqui em cima, a gente tem alguma coisa próximo da pressão atmosférica também, esse líquido ele não vai subir, ok? Porque ele precisa ter uma diferença de pressão para que aconteça esse deslocamento do líquido, beleza? Então, na verdade, o que a gente tem aqui? O que a gente tem que analisar é essa grandeza chamada de pressão, né? Em cada uma das alternativas ele fala de grandezas diferentes, né? De densidade do ar, densidade do líquido, parará. Vamos ver direto naquela que ele fala da pressão para ver se ela está correta? Ó, na letra E. Pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Exatamente. Né? Exatamente a gente tem nossa letra E aqui de Einstein, né? Beleza? Ela é a que resume tudo. Todas as outras, pode ser que até que envolva força, envolva densidade, mas assim, o principal do fenômeno é a pressão, né? Essa diferença de pressão é o principal aqui para a gente resolver essa questão. Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá fazer mais uma questão aí de mecânica, vamos fazer uma questão de estática e de movimento circular juntos, tá? É a questão 133, vamos ler todo mundo junto. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel do aro 15 para o aro 17, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Okay, então ele vai aumentar aí o tamanho do roda e pneu, né? Ele quer saber quais são as consequências provocadas por essa troca de aro. Vamos ler uma das alternativas, que as outras elas vão ser só mudanças conceituais, né? Então vamos ver. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então a gente quer saber se três coisas: relação do centro de massa, relação da instabilidade ou estabilidade do automóvel e a velocidade do automóvel em relação ao velocímetro, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa analisar essas três grandezas. Vamos analisar o centro de massa primeiro. Então vou desenhar aqui nosso carrinho com dois pneus. Nosso carrinho me parece aqui um caixote. Vou aumentar o raio dele, do pneu. Aqui é só, estou exagerando aqui só para vocês verem que existe uma relação aqui direta. Ok? Vou colocar eles na mesma ruazinha aqui só para a gente conseguir comparar os dois, tá? Então, carro 1 menorzinho, carro 2 com um pouco mais de altura, né? Vamos pensar, o que é o centro de massa? Centro de massa é aquele ponto central da geometria do objeto que concentra todo o peso, né? Toda a massa é concentrada nesse ponto, né? Por isso que ele chama de centro de massa. Nesse ponto aqui a gente tem centro de massa. Nesse outro cara, se o pneu subir, olha o centro de massa subindo também, né? Eu exagerei um pouco aqui só para a gente poder ver uma diferença aqui, olha. Então o centro de massa ele estava numa reta aqui e ele subiu, ou seja, o centro de massa foi elevado.
né? Então aí a gente já tem, elevou-se o centro de massa. Ok? O que mais que a gente tem que analisar? A instabilidade, né? Será que o objeto ficou mais estável ou mais instável? Pense aqui comigo. Se você tem uma caixinha Imaginei uma caixinha de papelão. Uma é quadrada e outra é mais comprida, tá? Se eu empurrar a quadrada, ela pode tombar, ok. Mas ela vai ser mais difícil de tombar do que a comprida. Porque se eu empurrar a comprida, ela é bem mais fácil de tombar. Isso acontece por essa diferença de posição entre o centro de massa e o ponto onde está apoiada a caixa, né? Então, quanto mais longe o centro de massa desse ponto de apoio, mais fácil vai ser para você tombar alguma coisa, né? Para você rotacionar ele. Tem a ver lá com aquele conceito de momento de força, né? Ok? Beleza, então, se eu aumentei o centro de massa, quer dizer que ele ficou mais instável. Olha só, mais instável. Beleza? Vamos ver nas alternativas se tem alguma que ele eleva a posição, torna mais instável. Essa letra A está muito boa. Letra C, eleva a posição e torna mais estável? Não. Essa aqui fala de abaixar o centro de massa, está errado, está errado. A última, elevar a posição do centro de massa, tornando mais instável, está errado também. Então, nesse caso aí, sem a gente analisar a velocidade do automóvel, a gente já pode marcar aqui, ó, letra A. Beleza? Mas aí vamos analisar essa questão da velocidade, só para a gente fazer uma revisão aqui de movimento circular. Beleza? Como é, professor, que a velocidade, o tamanho do pneu influencia na velocidade do carro? Vamos pensar o seguinte, o que mede a velocidade do carro lá no velocímetro é um negócio aqui no meio que ele rotaciona, né? Na verdade, é lá interno no carro, ele tem um objeto que conforme um eixo rotaciona, ele vai medindo a velocidade, né? Então, é por rotações desse eixo. Se ele mede velocidade por rotação, então tem a ver com essa grandeza aqui que a gente chama de velocidade angular, né? E a velocidade angular, ela tem tudo a ver com o raio, né? Dependendo do tamanho desse raio, esse objeto que ele gira com velocidade angular, ele vai ter uma velocidade linear diferente, né? Como é que a gente relaciona essas três grandezas? Vamos lá, essa velocidade linear, ela é uma velocidade angular vezes o raio. Beleza? Só a gente lembrar que a velocidade é metros por segundo, né? Esse raio ele é em metros, esse ômega aqui é radianos por segundo, radiano é um número, né? Então aí a gente tem análise dimensional comprovada, beleza? Então, essa velocidade linear aqui do pneu, ela tem a ver com o tamanho do raio do pneu. Então, vamos pensar. Se a gente tem V igual a ômega R, quanto maior o raio, né? Se eu aumentar esse carinha aqui, essa velocidade aqui, ela vai aumentar também. Beleza? Então, por isso que lá ele está falando que é a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Beleza? Só para a gente comprovar essa alternativa. Ok? Belezinha? Mecânica, vamos dar um pulo agora lá para a ótica, tá? Para a gente poder fazer mais uma questão, tá? Essa questão aqui, ela é daqueles gigantes textos lá do Enem, né? A gente tem que ter muita atenção quando a gente for interpretar tanto o texto quanto interpretar o gráfico, né, que tem lá embaixo. Então vamos lá, questão 96 aí da prova amarela. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação, okay? A ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa dos 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado
ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá para baixo, olha aí esse gráfico que tem aí embaixo. Deixa eu colocar o apontador. Seguinte, o que ele falou? Existe esse retângulo 1 aqui, que esse retângulo 1, a curva do azul, ó, vê a legenda aqui, o azul é a linha cheia, o verde é o tracejado, né, intermediário, o vermelho é aquele mais pontilhado. Essa coluna 1, aqui ela não está sendo permeada aqui, não está... essa curva ela não passa pelo retângulo 1. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai perceber nesse comprimento aqui o azul. Vai perceber o verde, com certeza, porque o verde está lá no pico, né? E ele vai perceber o vermelho mais ou menos ali, o que ele chamou de 75%, né? E aí ele está falando que mais ou menos na metade, né, ele está vendo aqui o vermelho, tá? E aí, no restante, então isso é para a gente interpretar esse retângulo. Vamos continuar o texto. Já uma luz na faixa de comprimento de onda 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. Vamos de novo aqui para o gráfico. Esse 2 aqui, ó, ele está mostrando, ele não vai pegar nada do azul, ele vai pegar bem pouco do verde, olha o verde lá embaixo do gráfico, e ele vai pegar mais ou menos a mesma quantidade de vermelho que o outro. Ok. Aí vamos para... Opa. Cadê? Tá certo. Vamos continuar aí na leitura. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo. Daltonismo, aqueles das aulas de ótica da visão, é aqueles que não conseguem distinguir alguns pares de cores, né? Eles têm dificuldade de verificar uma cor e outra, né? Ele não sabe distinguir duas cores. Agora vamos para a questão. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Vamos lá, ele está falando que não vai existir essa linha verde, que ó, essa linha verde ela vai desaparecer. Então, se essa linha verde vai desaparecer, para a gente diferenciar o 1 e o 2, no tracejado do vermelho vai ser impossível, ó, porque eles estão mais ou menos na mesma altura. O vermelho tanto na barra 1 quanto na barra 2. E é por isso que o daltônico ele não consegue diferenciar, por exemplo, esses dois pigmentos, né? Porque aí ele vai a intensidade do comprimento da luz vai estar bem próximo ao que ele poderia distinguir, mas ele não consegue. Então, nesse caso, se você lembrar aí da característica do daltonismo, a gente pode ir direto lá na letra E, que ele fala, ó, distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Foi o que eu falei aqui, rabisquei um pouco aqui o gráfico para mostrar isso, né? Que no vermelho, se a gente olhar só para essa curva do vermelho aqui, parece que o 1 e o 2 eles estão na mesma altura, né? A gente pode só verificar um pouco aqui das outras. Ele fala, identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Na verdade, o amarelo está aqui do 550, ele consegue aí tá sabendo qual dos dois é o amarelo, tá? Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Não, na verdade o laranja ele pode ser feito apenas com o vermelho, por exemplo, né? Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Na verdade ele consegue detectar, ele não consegue distinguir os dois, tá? Visualizar o estímulo de comprimento de onda roxo, já que esse se encontra na outra ponta do espectro. O roxo aqui ele consegue identificar porque o azul continua atuando, na verdade só o verde lá que não está atuando, né? Então, por isso que está aí na letra E.
E aí a gente, só lembrando da referência do daltonismo, a gente conseguiria responder a essa letra E. Beleza? Feito mecânica, feito ótica, aí daqui a pouco a gente vai fazer umas questões de eletromagnetismo, beleza? Tranquilo.